Olá pessoal, hoje estou de volta para continuar falando de um deck de baralho Lenormand que muito me impressionou, criado por um designer e artista plástico brasileiro, produzido inteiramente aqui no Brasil e, como é uma primeira iniciativa dele, foi feito através de um site de contribuições coletivas, né, para a finalização do projeto, para angariar os fundos necessários para esse projeto. Mas o resultado é realmente muito bom, excepcional. As imagens são originais dele, ele é autor de todas essas figuras, né, essas imagens. E ele, conversando com ele me explicou a razão de estar oferecendo num único pacote, né, de uma vez só, 2 decks de 36 cartas cada uma do mesmo sistema, mas porém mudando às vezes alguns nomes ou a maneira que a gente se refere a esses nomes, né, e alguns símbolos também. Então, qual a razão disso? A razão é podermos criar nós mesmos o nosso deck com as cartas que nós preferimos. Desculpem o balançar aqui, foi mal. Né? Com as cartas que nós preferimos e temos um deck exclusivo nosso, né, de Lenormand. E eu vou mostrar como. Deixa eu deixar aqui mais claro para a gente poder ver. Então, eu tenho 2 cartas que representam a carta número 1 do Lenormand, né? Nessa está aqui o nome de cavaleiro e nessa outra está aquilo que ele representa, o cavaleiro, que é um mensageiro, né? Ele é um mensageiro. Aqui eu tenho, na carta número 2, a imagem tradicional do trevo de 4 folhas, né? Pequena sorte. No entanto, aqui nessa minha mão, eu tenho os obstáculos, né? Paus e pedras, como é normalmente chamado, que vai fazer aquela leitura do chamado Sistema Brasileiro de Lenormand. Né? Para quem usa, eu não uso esse sistema. Eu acho que o Lenormand é uma criação de origem francesa, ela deve ser pelo menos seguida dentro do sistema em que ela foi criada. Mas muitas outras pessoas concordam que essa carta de obstáculos é mais importante ou mais funcional para elas do que uma carta de trevo, que é uma carta de pequena sorte, né? Aqui são pequenos obstáculos, não são grandes obstáculos. E daí nós temos a carta do barco. E nós temos um barco aqui navegando serenamente no mar, e nós temos um outro aqui enfrentando uma tormenta, né? Barco, tormentas, né? Também é uma visão, mas um lado negativo, né, da carta. Você poderia até pensar numa tiragem em misturar, não escolher carta por carta, mas misturar as duas e ter o que significa, né? Aqui é a casa e aqui ele chama de cotidiano, né? O dia a dia dessa casa, das pessoas que estão nessa casa, dessa família. Aqui nós temos o exemplo clássico. Deste lado eu tenho a árvore e deste lado eu tenho as raízes, ou seja, a árvore praticamente destruída. Então seria uma visão. Digamos que eu esteja fazendo uma leitura a respeito de saúde, digamos assim. Então, se aqui a saúde está boa, a leitura é positiva, com essa carta já tenho a ideia, a intuição de que a saúde não vai bem. Nuvens e névoas, né? São 2 maneiras também de olharmos. Ou você pode usar do mesmo jeito. Então veja, as névoas estão deste lado, as nuvens estão deste lado.
Depende de como você usa a carta, de como você prefere usar a carta. A cobra e a alquimia, né? Aqui a cobra no sentido de tentação, aqui a cobra no sentido de cura, talvez, de um sentido muito mais positivo do que normalmente nós costumamos atribuir a essa, né? De renovação, inclusive, ali, né? A tumba e a morte. As duas representam a carta do caixão, tradicionalmente chamada caixão. Eu, particularmente, procuro evitar. Eu quando criei meu deck de Lenormand, para estudos pessoais, eu não comercializo, nunca comercializei, também não pretendo, eu também usei um sarcófago. Mas eu chego hoje à conclusão de que o sarcófago ele acaba por vezes inspirando a pessoa, a imagem do sarcófago, a divagar um pouco mais sobre a ideia de esconder. O sarcófago era um espaço, né, uma caixa, um túmulo, né, na verdade não um túmulo, mas um caixão, digamos assim, o que nós chamamos de caixão, né, usado para aguardar, para preservar a vida após a morte. Não é bem essa a ideia do caixão no Lenormand, né? Talvez esteja mais perto desta, do túmulo. O caixão no Lenormand esconde segredos muito grandes, né? Esconde coisas que a gente não quer revelar. Ela está mais ligada ao inconsciente, talvez. Ela esconde segredos maiores do que, por exemplo, o livro no Lenormand, né? Eu tenho aqui o buquê e tenho aqui as dádivas, né? Então, isso daqui é um presente que eu recebo, isso daqui pode representar um presente que eu carrego. Aliás, né, todos sabem que o buquê da noiva não é apenas um acessório, mas historicamente deveria ser, se ainda seguíssemos a tradição realmente rigorosa, ele deveria ser entrar com a noiva e ser deixado no altar da igreja como uma oferta à espiritualidade pela celebração daquela união. Normalmente o buquê custa tão caro que as pessoas saem da igreja e o carregam, né? A foice. Carta número 10. E aqui eu tenho o corte. E repara que talvez a coisa mais significativa é se você costuma pensar na foice cortando para a esquerda ou na foice cortando para a direita. Cortar não significa só machucar, punir ou perder, né? No sentido de perda, de acabar com alguma coisa, mas ceifar também os méritos, né? Colher os méritos, colher aquilo que você plantou, de bom ou de ruim, claro. O chicote e a faxina. Os dois são artefactos, a vassoura e o chicote são artefactos de uso sistemático ou contínuo, né? E no fundo ambas vão significar uma certa rotina, né, que acontece, que muitas vezes é associada à sexualidade, no caso mais específico do chicote, né? Corujas e multiplicidade. Aqui nós temos os pássaros, aqui nós temos as corujas, né? As pessoas, no sentido de multiplicidade, é porque frequentemente ele é representado por um casal, e é um diálogo, é uma discussão que pode ser não limitada a apenas um casal, de duas pessoas, mas pode ser ampliada. Imaginem um debate em televisão, imaginem um debate no rádio, por exemplo, né? Quantas pessoas ficam envolvidas de uma maneira ou de outra, ou mesmo na internet. A criança e o início. Então aqui nós temos a criança, claro, evidentemente, uma criança, e aqui nós temos um recém-nascido.
representando essa inocência, absoluta inocência, o começo de tudo, né? O começo de qualquer ação. A raposa e as máscaras, né? A raposa, Alex, vejo como uma grande trabalhadora, um animal que vive para a família, vive para alimentar a família, né? Vive para cuidar dos seus, é uma grande estrategista. E aqui o, nós temos a figura da máscara de gente que é mascarada, quer dizer, que é espertinha, né? Se disfarça, se finge ser uma coisa e na verdade é outra para tirar proveito. Da mesma forma que a raposa ataca de surpresa, depois de muito estudo, né, de surpresa, o galinheiro, por exemplo, há muita gente que também usa de toda a malícia possível, né, e toda a esperteza e toda a técnica para ludibriar os outros. O urso. O urso, para mim, desse lado, aquela figura maternal também, provedora, né? E desse outro lado, o urso como poder, aquele chefe que às vezes, não é sempre, pode ser até abusivo. Estrelas e o coletivo. Estrela significa muito também, né? Na cartomancia, especialmente no Lenormand. Significa a ideia de muito, né? Basta a gente olhar para uma noite estrelada para a gente ver que não dá nem para contar, né? E o coletivo, acredito que também significa essa reunião. Cegonha e mudanças. Na verdade, eu diria, esse é o título da carta e essa é uma das palavras-chave da carta, né? As cegonhas representam exatamente isso, mudanças. E não são apenas mudanças exteriores, mas podem significar também mudanças no sentido de nós termos uma evolução pessoal, no sentido mais íntimo e também um progresso pessoal, como por exemplo mudar de cargo na empresa para um cargo melhor. O cachorro e a lealdade. A mesma coisa da carta das cegonhas, o cachorro significa lealdade, né? Por isso que a gente diz que o cachorro é amigo fiel. Mas a ideia da carta cachorro é para ser lealdade, alguém que te é fiel. A torre e o isolamento. Nós podemos ver a torre como um monumento, uma construção pública, um edifício, um prédio, um hospital, uma prisão, uma escola, uma universidade. Mas nós também podemos entender a torre como o isolamento, quando a pessoa se recolhe em si mesma, quando ela mesma, né? As pessoas que se fecham em si. Aqui nós temos o jardim e aqui nós temos a colheita. Então, o que o jardim significa normalmente, de forma bem simplória, eu diria? O jardim significa os espaços públicos onde a gente se congraça com outras pessoas, se encontra com outras pessoas. Imagine uma praça, imagine um parque, imagine uma praia, né? Imagine um auditório, imagine uma casa de espetáculos, uma casa de shows, um lugar aberto com espetáculos e reunindo muita gente, como por exemplo um Rock in Rio, né, que traz muita gente próxima, mas pode ser também um ambiente um pouco menor, né? Pode ser uma igreja, um templo, né? É um lugar em que você confraterniza ou convive com outras pessoas.
a montanha e a escalada. Eu diria o seguinte dessas cartas: a gente vê sempre a carta da montanha, e não sem razão, a gente vê sempre como um grande obstáculo. Mas a montanha também pode representar a escalada. O que é a escalada? É você ir crescendo naquilo que você faz. Por exemplo, né? Você começa trabalhando como um entregador, um office boy, e acaba um dia no topo da escalada social ou da escalada profissional, sendo o dono daquela empresa, ou um diretor daquela empresa, ou presidente do conselho daquela empresa. A montanha é algo árduo, porém que permite que você, com esforço, chegue até o topo dela, até mesmo para poder, do topo da montanha, você avistar o teu entorno e entender exatamente por que você chegou lá. Encruzilhada e labirinto. Encruzilhada são as nossas escolhas, bem claramente, né? O nosso livre-arbítrio, os caminhos que nós tomamos. E o labirinto é exatamente a maneira que muitas vezes essas nossas escolhas acabam nos aprisionando, fazendo com que a gente, ao invés de donos do nariz da gente, a gente acabe vítimas das nossas próprias escolhas. Por outro lado, também pense o seguinte: essa carta da encruzilhada é uma carta que pode significar você viver dois momentos diferentes. Por exemplo, ter dois empregos, né? Durante o dia você trabalha numa empresa, à noite você trabalha dando aulas, por exemplo, né? No sentido negativo, isso vai significar que essa opção por ter dois empregos pode significar que seja uma opção pesada, uma opção de muitas responsabilidades assumidas por você, no qual você pode chegar no momento e ficar confuso, que é a ideia do labirinto, é você não saber direito aonde é que você está, é você se perder no próprio labirinto, né? E aqui nós temos ratinhos e ratinhos, né? Então nós temos esses ratos simpáticos e nós temos aqui o ladrão, ladrão mesmo, né? Os ratos significam uma porção de coisas, entre doenças, né? Eles podem significar doenças, eles podem significar furtos, grandes ou pequenos, eles podem significar o roubo, eles podem significar a diminuição, por exemplo, algo que diminui, que vai ficando cada vez menor a quantidade, né? A pessoa que está fazendo uma dieta alimentar, um regime alimentar, ela vai perdendo peso, ou ela está adoecida e está perdendo peso. No caso da dieta, ela está fazendo por livre vontade, né? No caso da doença, não. Ela vai perdendo peso. É como se o rato tivesse comendo aquele excesso de gordura, né? Ou até mesmo, às vezes, quando a dieta é errada, de músculo da pessoa. Daí nós temos aqui em seguida o coração e a caridade. Eu achei, desde o primeiro vídeo que eu fiz a respeito dessa carta, uma das grandes sacadas do Diego de Carvalho, que é o autor dessas imagens e dono desses dois decks, né? Que é tirar o coração, que nós sempre estamos vendo ele em situações muito românticas, o que faz com que o aluno, o estudante de Lenormand acabe ficando com uma imagem muito romântica do que é o coração. O coração não é só isso. O coração é você estar de coração aberto para as necessidades dos outros, né? É você dar aquele bom dia com sinceridade para as pessoas na rua, as pessoas que te atendem. É você colaborar com os outros para que eles tenham conforto, para que eles tenham bem-estar, para que eles possam se alimentar, né? É importante que a gente veja que essa ideia de caridade também está, de humanitarismo, também está associada à imagem do coração. Não é só paixão, não é só amor sensual
Não, é mais do que isso, é além disso, mas isso inclusive. Nossa próxima carta, os anéis, as alianças, né? Na verdade, as alianças e aqui os pactos, que no fundo é exatamente a mesma coisa. A aliança representa um pacto, a aliança representa um contrato, a aliança representa um compromisso, a aliança representa uma união de pessoas com os mesmíssimos interesses, os mesmos interesses, né? Seja em torno de um esporte, uma equipe, né? Seja em torno de uma religião, né? Os seguidores de uma determinada religião ou seita, né? Eles fazem parte disso. Significa também casamento, noivado? Sim, significa casamento e noivado, sim. Né? Mas nem sempre é isso que significa. É mais do que isso. Ações contínuas, por exemplo. Olha, a aliança ela não tem começo nem fim. Então, ela é uma ação contínua. Digamos assim, uma pessoa que esteja com uma doença, dessas doenças que são autoimunes, elas continuam existindo, a pessoa pode tratá-las, vai sobreviver a elas, com certeza, porém, elas não terminam o ciclo delas. O livro e a leitura. Aqui eu tenho o livro fechado e eu questionei no vídeo que eu fiz o unboxing dessa baralho, dessa parte do baralho, será que esse livro está fechado, guardando segredos, ocultando sabedorias, ou será que ele está aberto? Né? O cara vai abrir ou vai fechar? Ele vai revelar ou vai esconder? E daí o autor do deck dá essa segunda opção. Né? O livro está aberto e nós temos aqui um mulá, né? um professor, um acadêmico, né? Lendo e provavelmente ensinando o que está dentro do livro, que é essa função da imagem do livro. É você tomar ciência, tomar conhecimento do que lhe é importante ou lhe possa ser importante. Estudar está entre essas coisas. A carta e a mensagem, a mesma coisa. A carta simboliza mensagens. Mensagens não são livros, né? Cartas não são livros. Mensagens são coisas mais, eu diria, talvez mais urgentes até e menores em conteúdo. Né? Está muito relacionado a papéis, está muito relacionada a documentos. Esses documentos que a gente tem para pagar, por exemplo, boletos, né? Comunicado de cartão de crédito, cobranças, conta de luz, conta de água, conta de telefone, está muito nisso. Bilhetes, hoje em dia que bilhete que a gente manda? A gente manda pela internet o bilhete, não deixa de ser um bilhete escrito, é datilografado, né? Vai por ondas, né? Pelo ar, mas é um bilhete. E aqui nós temos a mensagem no sentido de você também, ainda que a mensagem possa se perder, por exemplo, ela está pronta para ser encontrada e ter a importância e o significado que lhe é devido. Nós temos duas cartas, né? Uma de homem, outra de homem, que, veja bem, essas cartas, teoricamente, elas devem obedecer esse padrão. Aqui, vou pôr aqui. As duas cartas não serem trocadas, porque elas têm que... Você pode até optar por esse par ou esse par, mas as duas têm que continuar juntas, porque senão, se você mudar, a carta do homem e da mulher nunca estão faceando um ao outro, nunca estarão faceando um ao outro, se você tirar o homem desse baralho e passar para esse. Mas você pode fazer a sua opção de montagem de carta, claro. Daí nós temos os lírios. Se os lírios significam aqui a pureza, o Diego de Carvalho, que é o autor, ele optou para mostrar os lírios em vermelho no sentido de libido. Libido e sexo sempre foi muito associado a essa ideia de puritano, de limpo, de claro, né?
do lírio tradicional. Né? Aqui o vermelho vem significar exatamente essa aura de sensualidade que pode haver nesta carta, né? Dos lírios. O Sol. O Sol em duas opções e energia é uma das palavras-chave que acompanha a carta do Sol. Né? Energia, calor, bronzeado, por exemplo, né? Também vai, luz, enfim, energia solar, né? E tudo mais que a gente possa qualificar como astro-rei, né? Como a carta do Sol no Lenormand. A Lua, a mesmíssima coisa. Nós temos uma Lua aqui cheia, nós temos uma Lua aqui em fase minguante, né? Nós temos essa Lua aqui sem o mar embaixo, aqui um mar revolto, não revolto não, até muito calmo, desculpem, mas as duas significando mais ou menos a mesma coisa. Claro que elas vão significar a mesma coisa, mas aqui fica mais específico as mudanças de fase da Lua, as lunações, as possíveis mudanças de humor, por exemplo, que nós sofremos influenciados pela carta da Lua. A chave. Nós temos um fechamento, né? Como uma das palavras-chave, mas não se esqueça, a chave também liberta, a chave abre portas, a chave abre caminhos para você seguir em frente, né? A chave tranca aquilo que você não quer que seja visto. A chave fecha o caixão, por exemplo, né? Mas a chave também tem o lado muito positivo de, normalmente, daí não usaria essa, mas ela significa um sim, né? A chave significa sim, você tem a resposta para a questão que você está perguntando. Eu vou fazer um exemplo bobo. Vou passar de ano na escola? Chave, sim. E aqui nós temos a carta dos peixes, a prosperidade. Prosperidade, novamente, é uma palavra-chave para a carta dos peixes. Eu, por exemplo, se tivesse que escolher, e terei, porque eu vou montar o meu baralho com as cartas que eu mais gosto dos dois, eu escolheria esta carta aqui. Me atrai mais como carta dos peixes. Aqui, a prosperidade é o que o peixe representa, né? Ele já representa, olha, a comida no prato, aquilo que nos faz viver. Penúltima carta, a âncora. Então nós temos a âncora como um suporte, como um apoio, como um lugar para onde a gente voltar, né? A âncora como uma raiz, digamos assim, que nos deixa ir longe, mas não tão longe. A gente se sente conectado. Ela é o nosso porto seguro. Quando a gente diz, eu moro tão longe de casa, coisa e tal, mas meu porto seguro é minha família. É essa âncora. Mas a âncora também pode ser aquilo que faz a gente não sair do lugar, né? Aquilo que faz a gente ficar sempre preso. Pode ser a uma ideia, a uma situação que deveria ter sido passado uma foice nessa situação, mas a gente mantém. Então é uma âncora enferrujada, é uma âncora que não tem nada nela de significativo, a não ser o fato de que ela já está praticamente fora de uso. E aqui nós temos a cruz e as cruzadas. Eu não sou nenhum expert em cruzada, deixar muito claro, muito pelo contrário, conheço muito pouco, conheço aquele óbviozinho de quem estuda um pouco de história na vida. Mas eu penso na cruz como uma maneira de você ter forças na fé para atingir seus objetivos, para vencer seus obstáculos. O que as cruzadas eram? As cruzadas eram uma forma, talvez
meio equivocada de levar a fé àqueles que não professavam o cristianismo, o que aí já era um erro, tentar convencer o outro. Mas levar a fé à custa da sua própria vida, por exemplo, era uma maneira de catequizar, ou seja, de oferecer aquilo que ele acreditava ser o melhor para ele e para a humanidade, para o cruzado, que era o, Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? Era esse Deus que é caridoso, né? Esse Filho de Deus que se faz homem para levantar aqui a questão de que somos todos iguais, somos todos irmãos. Mas não acredito que se vença isso com batalhas. Acredito que se vença isso realmente de outra maneira. O trabalho não deve ser um trabalho de matar, mas um trabalho de agregar. Então, pessoal, isso era o que eu queria mostrar nesse unboxing para vocês. 2 baralhos fantásticos criados pela mesma pessoa, pelo Diego de Carvalho, né? Que vocês podem entrar em contato com ele, evidentemente, e as formas de entrar em contato com ele estão no texto que acompanha o vídeo. Acessem sempre o texto que acompanha o vídeo, porque ali tem informações que sempre são bastante interessantes para vocês. Certo? Agradeço vocês terem assistido mais esse unboxing e até um próximo.